Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Tenistas do meu Brasil, 2021 finalmente chegou. Antes de mais nada, todos nós aqui do Tênis Brasil queremos desejar para vocês todos um espetacular 2021, cheio de sucesso, saúde, paz e, obviamente, muito tênis. Mas, por enquanto, a coisa não está tão simples assim. A temporada começou, né? Os primeiros torneios agora sendo realizados, até no calendário estranho, né? Começando no meio da semana, terminando no meio da semana seguinte, que é agora. Tivemos a abertura do qualifying do Australia Open fora de Melbourne, né? Em Dubai e em Doha, aliás, já com vitórias brasileiras, bom resultado para nós. Mas tudo assim, ainda muito confuso no calendário, todo dia chegando notícias da Austrália de que alguma coisa aconteceu, o hotel desistiu, um jogador reclamou, agora existe um novo isolamento, ou seja, ainda não há uma grande incerteza ainda em que as coisas vão acontecer e como elas vão acontecer nos próximos meses, né? Eventualidade já de cancelamento de Indian Wells previsto para março, há alguma dúvida até em cima de Miami. Então tá tudo ainda muito confuso porque infelizmente a pandemia deu o segundo salto que os especialistas previam, né? A chamada segunda onda, muito forte nos Estados Unidos, aí, com uma média incrível de 4 mil mortos por dia, né? Uma coisa inacreditável, mas também recordes de contaminação e mortes em países que já estavam mais ou menos resolvidos, Inglaterra, Alemanha, até Portugal, né? Que estava com um número bem baixo, e obviamente a Austrália também envolvida nessa história, a Austrália tentando não se contaminar de jeito algum, quer dizer, e obviamente um evento tão grande como o Australia Open traz muita gente de fora para o país, então eles estão tomando todos aqueles cuidados de isolamento social. Então há muita incerteza, há muitas dúvidas, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, e nesse bojo todo acabou também sobrando aqui para o tênis brasileiro, já que o Rio Open não vai mais acontecer agora em fevereiro, está uma tentativa de adiamento, primeiramente para julho, para o meio do ano, que teria até uma data mais amena aí de calor, né, de temperaturas mais amenas, para o pessoal do Rio talvez fosse interessante. Porque vem competir ao Rio, né? O pessoal europeu principalmente, mas a gente sabe que fazer um torneio no Saibro em julho, no meio praticamente da temporada de grama ou saltando para a temporada de quadradura norte-americana, vai causar aí alguns problemas para trazer grandes estrelas para cá. Também a hipótese de jogar o Rio Open para o fim do ano, né? Para o final da temporada, mas também temos um problema. Vale lembrar sempre que existe uma temporada de Saibro sul-americana que tradicionalmente acontece no finalzinho da temporada, né? São challengers que tivemos, inclusive, esse ano aqui no Brasil, em Campinas, em Florianópolis, mas também em Guayaquil, numa série de outros lugares. Então, há ainda a possibilidade desse deslocamento do Rio para o fim do ano, né? Mas também uma dificuldade grande de você trazer atletas de fora, obviamente vai ter que contratar muita gente. Então, há uma tentativa de se achar solução e não colocar em risco a realização do torneio, que é o nosso maior torneio aqui, importantíssimo. Você lembra ano passado, quão importante foi, por exemplo, o Thiago Wilde daquela sua primeira arrancada, né? E exatamente por isso tudo que o podcast inicial de 2021 traz aqui para vocês, para bater um papinho, Luiz Procópio Carvalho, que é o diretor do Rio Open, para nos contar exatamente o que está acontecendo e quais são as perspectivas para o torneio. Luiz Fernando Procópio Carvalho, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença aqui novamente no podcast Tênis Brasil. Luiz, me conta, quais foram os motivos que obrigaram vocês ao adiamento do Rio Open? A impossibilidade de público foi o que mais pesou? Pois é, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Estou super honrado de poder participar aqui do podcast Tênis Brasil. Respondendo à pergunta em relação ao adiamento do Rio Open, foi uma decisão muito baseada nos protocolos e determinações da IMM. A IMM é uma empresa que tem processos rígidos de governança e compliance, e nenhum dos eventos pós-Covid foram operados muito em razão da segurança da saúde do público. São eventos que necessitam de público, são eventos para o público, né, obviamente, e aí toda e qualquer exposição do público com o vírus poderia causar algo, né, bem mais doloroso. Já ultrapassou
200 mil mortes, então a gente tem um pouco de... Aliás, a gente tem bastante consciência e responsabilidade quando se diz respeito à organização de eventos, seja eles esportivos ou outros. Então, infelizmente, a gente não conseguiu chegar num modelo de operação que a gente sentisse que todos estariam seguros. A gente acredita que foi uma decisão muito acertada. Obviamente, a gente está aí vendo o número de casos crescer, infelizmente, o número de óbitos também. Então, realmente, em fevereiro seria praticamente impossível de organizar um evento da magnitude do Rio Open com a segurança mínima necessária. Os demais torneios do Saibro sul-americano, eles mantiveram o calendário e vão acontecer normalmente aqui agora em fevereiro. Isso não complica, de certa forma, a tentativa de deslocar o Rio Open para uma nova data mais à frente? Não, o fato dos outros eventos seguirem no calendário e optarem por operar de forma alguma atrapalha os planos do Rio Open. Nós somos um ATP 500, historicamente os eventos maiores têm prioridade em qualquer tipo de pedido dentro do calendário ou outros pedidos que são considerados pelo board. A gente já vem fazendo esse movimento há algum tempo. Obviamente a gente se antecipou e está se antecipando das coisas que estão vindo na medida do possível. Obviamente a Covid ainda é algo bastante misterioso e a gente não sabe quando que vai ser o fim, mas vai depender muito da flexibilidade dos torneios e dos jogadores em conseguir acomodar o Rio Open em uma data que obviamente a gente não pertence, mas a gente acredita que em tempos de pandemia é possível que seja feita essa concessão e a gente está trabalhando para isso e a gente espera poder dar mais notícias em breve. Me deixa especular um pouquinho, Luiz. A realização em uma outra data em 2021 permitiria de alguma forma a mudança do piso e, quem sabe, o deslocamento do Rio Open para o Centro Olímpico? Bom, no momento a gente está buscando operar o evento exatamente no mesmo formato, nos mesmos moldes do Rio Open, no Jockey e no Saibro. Então, nesse momento, qualquer outro formato que esteja sendo discutido é pura especulação. A gente já encontrou a fórmula do Rio Open, ele encaixa muito bem no Jockey, e a gente acredita que qualquer data no meio do ano até poderia beneficiar no que se diz respeito ao clima, né? A um clima um pouco mais ameno, provavelmente menos chuva. Então a gente está trabalhando apenas com esse formato no momento. Nós sabemos que a fortíssima Mubadala é uma das integrantes do consórcio que detém e mantém o Rio Open. Você acha que tem alguma chance, algum perigo do Brasil perder o seu ATP 500? Olha, o Rio Open é um ativo da IMM, que obviamente o Mubadala é um dos acionistas, mas é mais que isso, um ativo da cidade, do estado do Rio de Janeiro. É um evento que foi construído durante muitos anos. E a nossa intenção é que essa história e essa construção siga por muitos anos. Então, qualquer boato que o evento poderia deixar o Rio de Janeiro, de novo, é pura especulação. A nossa decisão de adiar o evento e buscar uma nova data é exatamente pensando nessa longevidade do evento e seguir essa construção. Então, não, de fato, a gente segue com planos bem ambiciosos para o Rio Open para os anos que vem, esperando que a gente consiga ainda sediar a edição, a 8ª edição, em 2021. No encerramento do Rio Open do ano passado, 2020, você falou com a gente sobre a hipótese do Rio Open voltar a ter a chave feminina, que seria agora em 2021. Isso já está completamente descartado, Glenn? De fato, a gente conversou no encerramento de 2020 sobre a possibilidade da WTA em 2021. Obviamente que a situação mudou bastante depois daquele dia, daquela coletiva, que parece que foi ontem, e a gente, infelizmente, está optando por um outro formato que não seja realizar no Brasil em 2021, mas esse sonho ele continua muito vivo na nossa cabeça, nos nossos planos. A gente só precisa conseguir achar um cenário mais favorável para conseguir fazer esse movimento.
Você assumiu uma nova função, você agora é vice-presidente da área de tênis e eventos da IMG Mundial, né? Um cargo bastante importante. E eu queria saber por isso como é que você enxerga as dificuldades financeiras para a promoção dos torneios de tênis agora pós-pandemia. Há risco de fuga de patrocinadores, queda de investimentos. Você acha que a eventual volta do público será suficiente para retomar o padrão de antes que o circuito tinha? De fato, os eventos de tênis, né, como um todo no mundo estão passando por uma dificuldade enorme. Obviamente, têm sido tomadas algumas medidas para mitigar esses riscos, que obviamente são, na maioria, financeiros, a redução do prize money, a flexibilização de algumas entregas nas regras da ATP e WTA. Mas como você bem pontuou na sua pergunta, não é só isso que vai conseguir fazer sustentar o evento. Patrocinadores em muitos modelos de negócio de evento, principalmente no Rio Open, é uma parte fundamental para conseguir colocar o evento de pé. A gente está trabalhando muito perto com todos para entender a longevidade do patrocínio, né, da parceria, para a gente conseguir continuar fazendo um evento operar e crescer. E acho que tudo isso, né, todas essas dúvidas que estão surgindo, giram em torno do fato de, se o público, uma vez a gente tiver uma vacina, se o público vai retomar aos eventos, né? Se os eventos vão continuar podendo contar com o mesmo número de ingressos vendidos. Isso está muito pautado em relação à economia, o que vai acontecer no futuro, também aos desdobramentos do plano de vacinação, de quando realmente, de fato, as pessoas vão estar todas imunizadas, porque a gente sabe que isso é um processo longo. Então ainda tem muitos pontos de interrogação, muitas perguntas sem resposta, e a gente está tentando trabalhar, né, cada uma por vez separadamente. Então, obviamente, os torneios estão sendo retomados com um limite máximo de público, mas existe, em contrapartida, né, existe uma perda enorme de receita de ingresso e também de patrocínio, porque os patrocinadores não podem ativar mais no evento. Então, dado esse fato, obviamente você acaba perdendo alguns patrocinadores no meio do caminho. E aí também tem a questão dos custos extras que estão sendo implementados para mitigar a Covid. Então, desde testagem, a implantação de medidas de higiene, isso custa para os eventos. E, infelizmente, né, no final do dia, a conta não fecha, mas acho que é um processo, acho que é um aprendizado que a gente vai ter que passar por esse momento, para no futuro a gente continuar buscando que os eventos consigam ter uma saúde financeira melhor. Você dirigiu torneios chineses nos últimos anos, né? Isso está mantido, você deve voltar à China para dirigir os WTA de lá. Até parece que a China planeja já realizar um WTA agora em abril, mas você trabalhava mesmo nos WTAs mais de fim de ano, né? Sim, na minha nova função na IMG eu vou continuar envolvido com os eventos da China, dirigindo o WTA de Shenzhen e o ATP de Chengdu. Ainda é um pouco incerto a relação da China, a gente não tem certeza quando que eles vão abrir, ou no caso vão tirar a quarentena obrigatória, que obviamente inviabilizaria qualquer tipo de evento de tênis na China. Mas a gente espera ter uma resposta em breve. Obviamente, de novo, tudo isso está pautado no plano de vacinação, na imunização das pessoas, para retomar algum tipo de normalidade. Luiz Procópio Carvalho, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast. Muito sucesso na sua nova empreitada agora em Londres, e ficaremos todos aqui na torcida pela realização do Rio Open ainda em 2021. Grande abraço para você. Muito obrigado, Zé, pelo convite. Sempre uma honra, um prazer poder estar falando com vocês. Obrigado pelos votos de boa sorte em Londres. Eu devo estar voltando para lá em breve. Eu continuo no Brasil, mas em breve eu volto para lá. E, enfim, espero que a gente consiga ficar em contato e manter vocês atualizados dos próximos passos. Um abraço.
Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.